são as principais doenças que têm afetado as mulheres hoje? Bom, então, a principal doença que afeta a população feminina, assim como também a masculina, mas a feminina é 2 vezes maior, né, é a depressão. Então, o transtorno depressivo maior é a doença, né, não é a mais prevalente na psiquiatria, mas nessa faixa etária, nessa população, ela é muito marcante. O impacto dessa doença, ele é extremamente deletério ao longo da vida. Então, as mulheres, então essa relação de depressão com os transtornos, né, alimentares, com o ganho de peso, a dificuldade de emagrecer, porque às vezes nem é só o ganho de peso, né? A mulher, ela não consegue emagrecer, então ela faz diversas ações, né? Ela faz às vezes até atividade física, dieta, usa diversos métodos para tentar emagrecer e não consegue, uma vez que ela tem que tratar também esse lado emocional, essa questão da depressão. Então, a depressão é a doença mais importante relacionada aí com as mulheres, tem a maior prevalência, a gente vê que é um quadro muitas vezes insidioso, que não é percebido. A mulher, ela acaba às vezes descobrindo algumas desculpas, né? Ela entende aquilo como essas pressões que eu coloquei da sociedade, da própria autoestima, mas essa mulher, ela tem já às vezes um quadro depressivo. Então, ela tem alterações do sono, as alterações do apetite, essas alterações hormonais, né? A fadiga, o cansaço, a falta de prazer, a diminuição da libido, os pensamentos negativos. E esses pensamentos negativos, eles vão impactar na autoimagem da pessoa. Então, ela sempre vai ter uma autoimagem negativa. Muitas vezes, ela se compara com outros padrões de beleza, e mesmo que ela esteja dentro daquele padrão de beleza, ela não se sente satisfeita, né? Por quê? Porque ela tem essa autoimagem prejudicada pelo pensamento negativo, pelo pensamento pessimista. Então, ela sempre vai se sentir, né, inferior, né? Ela vai se sentir feia, ela vai se sentir gorda, ou magra demais, também, né? São os opostos também acontecem. Então, é muito importante lidar com a saúde mental, para que a partir do momento que você lida com essa saúde mental, você cuida da sua saúde mental, isso vai melhorar a sua saúde física, vai melhorar o seu padrão de vida, vai mudar seus estilos, né, de vida, atitudes, comportamentos, e isso vai melhorar muito essa imagem. Você mesmo, às vezes, ainda tendo algumas medidas, você está satisfeita, né? A mulher vai estar satisfeita. O que é importante é isso, né, gente? Eu acho que se comparar com medidas, se comparar com índices, né, são coisas artificiais. Então, a pessoa ela pode estar feliz com o corpo que tem, desde que ela tenha, né, uma qualidade de saúde mental. Você colocou da obesidade, realmente assim, o link é muito grande entre a obesidade e os transtornos mentais. Há estatísticas que falam que a cada 5 obesos, 2 têm transtornos mentais. E a gente não sabe qual que vem primeiro, se o transtorno mental gera a obesidade ou a obesidade gera o transtorno mental. Então, existem de tudo, né? Então, é importante também, né, nas pessoas que estão com essa questão da obesidade, avaliar a sua questão mental, fazer uma avaliação para entender como que isso está impactando na sua vida. O depressivo, por exemplo, ele passa, às vezes, a comer mais, né? O ansioso, né? Os transtornos de ansiedade são a outra patologia mais prevalente também, né? Então, a pessoa depressiva ou ansiosa, ela começa a comer mais. À medida que ela começa a comer mais para satisfazer um vazio, satisfazer uma questão mental que não é fisiológica, essa fome, é para suprir uma ausência mental de uma situação, de um prazer, de uma outra recompensa, ela passa a se recompensar comendo. Então, essa recompensa, entre aspas, da comida, ela começa a alterar, então, o seu metabolismo, e ela vai começar a engordar. Quando ela começa a engordar, ela se afasta da sociedade, ela começa a se isolar. Não, eu tô fora do peso, eu estou fora de forma, eu não vou mais fazer atividade física, eu não vou mais participar daquele grupo, eu não vou sair mais com as amigas, com os amigos.
e aí ela começa a se isolar. E se isolando, aumenta a sensação do vazio, aumenta essa solidão, e vai compensar com o quê? Com mais comida, com mais, né, vontade de comer. E vai virando um ciclo, né? E é muito difícil, né, de reverter a partir do momento que a pessoa não sabe o que está acontecendo. Depois que você percebe, tem uma orientação, você dá um passo, seja começar uma dieta, começar um programa de emagrecimento, procurar uma ajuda profissional de saúde mental, aí você começa a desfazer essa cascata. Infelizmente, hoje as pessoas vivem uma vida de ansiedade, onde tudo é para ontem, né? Mas muito menos as responsabilidades. Então as pessoas têm aquele desejo de ter aquele retorno das coisas que venham de fora muito rápido, mas nem sempre elas se colocam como corresponsáveis pelo que acontece com elas. Então isso aí é um problema, né, muito sério, que eu tenho visto cada vez mais na sociedade, que a gente precisa, eu sinto que hoje a gente precisa de muita maturidade, né? Os adultos hoje precisam ter maturidade, de primeiro, né, cuidar de si, né, assumir essa responsabilidade própria, de conduzir a própria vida, e ao mesmo tempo de ter o pé no chão, fincado na realidade, né? Então, às vezes a pessoa tem uma vida ali de 10, 15, 20, 30 anos de obesidade, e depois, quando ela desperta para o tratamento, ela quer ter uma solução dentro de um mês. E isso não é real, né? Não é verdadeiro. Então, ou seja para o que for, né? Então, esse senso de urgência, ao invés de adiantar o processo, atrasa. Né? Por quê? Porque na ansiedade, no afã de um resultado rápido e urgente, a própria ansiedade retroalimenta e perpetua o processo que gerou a obesidade e continua gerando. Então, aquela pessoa que entra, às vezes, num processo de emagrecimento, mas entra com essa ansiedade, geralmente é o perfil que não consegue ter resultado. Mas não consegue ter resultado por quê? Porque o processo não funciona? Porque, às vezes, ela está fazendo tudo certo, mas ela está ansiosa. E a ansiedade perturba o equilíbrio hormonal. E um dos hormônios mais produzidos na ansiedade é o hormônio mais importante no descontrole da cascata hormonal, que é o cortisol. Essa pessoa começa a produzir cortisol de forma desbalanceada por causa do estresse mental, por causa daquela urgência em conseguir o resultado. E é aquela velha história, né? Se a pessoa tem aquela urgência em conseguir o resultado, ela só adia o resultado. Agora, a pessoa que tem aquele perfil mais tranquilo, que entende, né, e tem maturidade de compreender que é um processo que demorou anos para se desenvolver, como o Anderson muito bem falou, o doutor Anderson explicou muito bem, é um processo que são vários fatores que vêm acontecendo durante muito tempo para que isso se manifeste numa alteração mental, numa alteração de aumento de gordura corporal. É um processo. Reverter esse processo demanda tempo, demanda um outro processo reverso, né? E não é querendo tudo para ontem que se vai acelerar o processo. Aquelas pessoas mais maduras, mais concentradas e que fazem o que precisa ser feito e não ficam ali contabilizando dia após dia, né, se emagreceu, se não emagreceu, são essas que têm os resultados excelentes, inclusive rápidos. Exatamente pela não ansiedade, pela não agonia pelo resultado. Isso serve para tudo na vida, né? Serve para tudo na vida. Então, é muito importante ter essa consciência das coisas e a gente ser realista, a gente ter os pés apoiados no chão, porque se a gente ficar ali flutuando nas nuvens, a gente vai sofrer quedas, né? Que não são nada agradáveis, porque quem se ilude vai ser obrigado a se desiludir, porque a ilusão não é real e ela vai ter que cair em algum momento, né? Então, é importante a gente entender todos esses processos. Então, os processos de distúrbios alimentares em geral, e aí a obesidade está dentro deles, né? Mas temos outros também, como a anorexia nervosa, a bulimia, né? Que levam a efeitos aí também muito ruins, né? Mas esses processos de transtornos de alimentação, eles vêm acompanhados de alterações neuropsiquiátricas, né? E quem começou primeiro, ovo ou a galinha? Muitas vezes é difícil definir isso. Por quê?
A obesidade leva a alterações hormonais e de neurotransmissores que provocam quadros de ansiedade, depressão. Inclusive, tem um estudo que mostra, né, que casais que emagreceram, houve uma redução dos conflitos familiares, né, estatisticamente significativa, só pelo fato de ter emagrecido. Então, olha como é que o emagrecimento interfere até no comportamento, na agressividade, muitas vezes. E o contrário também, né? As alterações mentais que levam a comportamentos alimentares aí que conduzem à obesidade. E esse ciclo se retroalimenta. E aí não importa mais o que veio primeiro, porque um leva o outro e o outro leva um. O importante é quebrar o ciclo. E, de preferência, nos vários pontos, né? Então, assim como são vários fatores que estão causando e perpetuando o ciclo, e isso é uma coisa negativa, nós podemos reverter, como tudo pode ser transmutado, né? Então, nós podemos reverter o fator que é negativo, que são vários, que é um ciclo vicioso que se retroalimenta, revertendo para o positivo, podemos trazer um ciclo virtuoso que se retroalimenta. E aí nós trocamos fatores negativos por positivos, e a mesma potência que leva à obesidade, que leva à ansiedade, depressão, vamos falar aqui das questões mais comuns, né? Mas tem muitos outros fatores aí, né? Muitas outras doenças. A mesma questão pode reverter, se a gente atacar esse ciclo, quebrar ele nos vários pontos, atuando na questão mental, né? Resolvendo a questão mental, atuando a questão nutricional, e aí a gente vai ter o efeito reverso. O benefício mental levando ao benefício nutricional, que leva ao mais benefício mental, que leva a mais benefício nutricional. Então, toda essa lógica, a gente vira ela de cabeça para baixo, né? Ou o contrário, né? A outra que estava de cabeça para baixo, né? A gente volta ela para o status de saúde, que é o status normal do ser humano. E aí a gente troca um ciclo vicioso de retroalimentação ruim, de potencialização ruim, por um ciclo virtuoso que tem uma potencialização positiva, onde que uma coisa vai aumentando a força da outra.